Já são 5 horas e vamos iniciar a nossa live hoje com Zezé Salles, a musa do handebol brasileiro. Esperar ela entrar, né? Mas vamos me contando, o áudio tá tudo bom aí? Vocês estão me ouvindo direitinho? Olha, galera, ela entrou. Vamos lá, vamos começar. Alguém responde aí, estão me ouvindo direitinho? Fala, Zezé, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Boa tarde, estou escutando bem, sim. Boa tarde, Vocês? saiba que é um prazer estar falando com você hoje. A gente tem um público muito jovem e talvez muitos não saibam a importância do que é ter você aqui falando com a gente. E eu vou deixar que você mesmo se apresente, fale um pouco sobre você, o que você ganhou, o que você jogou. Vamos lá? Ah, eu sou a Zezé Salles, joguei handball durante 19 anos pela seleção brasileira indoor, durante 10 anos pela seleção de beach handball. Tive algumas participações em competições internacionais, 10 mundiais, dentre eles 6 de quadra e 4 de handball de areia. Participei de Olimpíadas, de alguns sul-americanos, pan-americanos, Liga Nacional, cheguei a ser campeão algumas vezes também. Joguei no Clube Mauá durante 30 anos de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E é isso, né? Eu Inclusive, tenho a gente mudou um jogos pouquinho o esquema de fazer hoje. Eu estou aqui com o computador ligado que a gente recebeu algumas perguntas. E uma das perguntas é sobre isso, para nos falar sobre o Clube Esportivo Mauá e, depois dele, qual foi a sua trajetória por outros clubes. Eu joguei minha trajetória, né? Eu comecei em outros esportes, eu participei do basquete, do judô e do atletismo, e aos 15 anos eu fui jogar no Clube Esportivo Mauá. E eu joguei um ano e fui convocado para a seleção brasileira. Eu fiquei no Mauá durante 30 anos da minha vida. Eu só saí do Mauá, eu me mudei para Londrina e joguei um ano para um clube de Cascavel. Quando eu participei das Olimpíadas, eu tive algumas propostas de clubes da Europa, mas não fui. Tive alguns problemas pessoais e eu não queria optar por ficar no Brasil. E quando foi que você optou mudar e ir para a areia? Teve uma primeira seleção para conhecer o esporte em 1997, né? Há bastante tempo. Mas eu jogava no alto rendimento, né? Eu participava do Clube Mauá e a gente disputava as competições nacionais, Liga Nacional, a gente sempre estava nas finais. E era muito difícil um jogador de quadra, né? A gente era, na minha época, era um semi-profissionalismo, participar de competições na areia. Mas mesmo assim eu cheguei a participar de alguns eventos. O primeiro campeonato mundial foi em 2001 no Japão, e a gente foi, mas a partir daí não tive a liberação para poder participar da areia. Então era uma briga muito grande, porque nessa época o handball ele não era específico. Os atletas da quadra jogavam também handball de areia. Hoje algumas pessoas jogam, mas tem como ter essa opção. Tanto que os atletas que jogam na Seleção Brasileira de Handebol de Areia não jogam na Seleção Brasileira de Handebol de Quadra, apesar de jogarem, né? Na minha Sim. época era um pouco diferente. Eu cheguei a participar com 40 anos de um campeonato mundial de areia e a partir daí eu me aposentei. No handebol de quadra, eu participei das Olimpíadas de 2001, das Olimpíadas de Sydney, que foi a primeira participação feminina do Brasil. Depois eu cheguei a fazer os treinamentos para 2004, porém eu não fiquei, né, para Atenas. A partir daí eu me dediquei para o handebol de areia. Só que a partir de 2000 eu sempre fiquei mesclando as seleções de handebol de quadra e handebol de areia. Só mesmo depois que eu me aposentei, né, praticamente, da quadra, que eu fiquei especificamente na areia. E só te interromper aqui para me mandar um beijo para a Duda, que acabou de entrar na live.
Outra Duda lenda do Amorim. nosso handball, Duda Amorim. Mandou um A beijo. Duda é linda, prestigiei, estou prestigiando ela em alguns momentos também. Tenho um carinho muito especial para a nossa seleção de ouro. Elas são as minhas caçulinhas, minhas lindas mesmo, de coração. Amo, amo de paixão. Falando nisso, era inevitável não falar do título mundial de 2013, né? E eu acompanhei muito bem aquele campeonato, apesar de ter 15 anos na época, eu acompanhei bastante no esporte interativo e era o dia todo ligado nos jornais, na hora dos jogos. E qual foi a sensação de quando o jogo ali estava acabando, quando o André Henning começou a citou a Xana, citou todas as jogadoras que abriram o caminho para as meninas chegar um dia no título mundial? O coração veio pela boca, porque, na verdade, a gente tentava algumas participações há muito tempo. Participação, né, olímpica, né? Mas as competições mundiais, nós participávamos, mas não tínhamos resultados expressivos. E sempre chegava a bater na porta. Teve um Mundial no Brasil que a gente também foi muito bem, mas depois, em 2013, aquela coisa de acreditar, todo mundo conhece bastante essa história, e eu falar que eu não vivi, eu falo que eu estava em quadra. Foi um Sim. momento que eu não tive como segurar, estava realmente fazendo, estava nos comentários com o André, né, na Interativa, era a única, né, emissora que estava transmitindo, e eu não, em nenhum momento eu segurei. Não tem como ser imparcial, a pessoa que viveu, né, e ainda vivo assim, o handball é um amor da minha vida. Eu falo que o handball indoor é o meu amor, o handball de praia é a minha paixão, e nesse momento não tinha como segurar. Tinha algumas câmeras escondidas na semifinal e a gente nem sabia, eu e André, que a gente só fazia, só falava e ficava a Monique Danello, né, ao vivo do outro lado, junto com a seleção. Então a emoção, assim, foi sentida, foi filmada, depois a gente, assim, quase, nossa, mas a gente parecia que se fosse, tipo assim, eu sou hipertensa, se fosse aferir aquilo ali, eu devia estar explodindo por dentro. Mas uma explosão de emoção, uma coisa assim, ai, parece dever cumprido, sabe? A Sim. gente é campeão mundial. E eu estava ali dentro, eu estava com elas, eu estava com a Dara, eu estava com a Duda, eu estava com todas elas, um carinho assim enorme por cada menina que eu falo. Quando eu chamo de linda, o pessoal brinca que eu falo muito linda, 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 mas elas realmente são lindas. A gente que ama esse esporte, né, não tem como não mesclar a emoção. Falo assim que eu sou uma das pessoas, para quem não me conhece, uma das precursoras, né, da seleção. Eu comecei na seleção brasileira em 1985. A gente passou por muitas coisas para hoje as meninas estarem num lugar melhor, alcançar algumas coisas, né? Alguém tinha que plantar, hoje elas semeiam ainda, elas conseguem fazer uma colheita muito boa e continuar plantando para quem está vindo. Né? Como tem meninas que estou vendo aí, tem 14 anos, e tem, sabe, essa fome, essa coisa de handball. Eu dormia com a bola, sabe? Escrevia versinhos, assim, frases motivadoras, sempre para a gente dar o melhor. Porque não tem sensação melhor do que a gente subir no pódio, do que a gente ter assim, o dever cumprido de estar representando o nosso país. Eu só mandar aqui um salve pro... Cadê? Gomes, pediu um salve pro Handball do Pará. Inclusive eu tô aqui com a camisa do Carajás Handball. Já enfrentei eles uma vez, tenho um pesar deles até hoje. A gente perdeu no final do jogo, na Taça Cidade Imperatriz. Inclusive o pessoal do Carajás mandou uma pergunta, eu vou ler aqui para você. Assim, em sua opinião, o handball do Brasil, pós essa quarentena, né, ele vai evoluir ou retroceder? A gente tenta ser otimista, mas às vezes a gente fica meio com medo do que possa acontecer daqui para frente. Acho que se a gente já pensar com medo de tudo que a gente está, fica muito complicado, né? Eu acho que a tendência, assim, a vontade que nós todos temos ficando dentro de casa, nesse isolamento, né? É muito difícil tudo que a gente está vivendo. Até essas lives que eu tenho acompanhado muitas lives, tenho participado dentro, né, da minha disponibilidade de algumas, são muito boas, porque a gente vê o quanto as pessoas amam, quanto a gente tem no espaço pequeno,
tentar, né, tá treinando, eu acompanho muito a Ana Paula, a Maiara, sabe, a Duda, todo mundo, ninguém para. Claro que não é como estar treinando em quadra. Eu acho que assim, a vontade de se superar pós-pandemia é muito grande. Acho que a gente tem tudo, sabe, para alavancar. A gente sabe que vai passar por muitas dificuldades, mas em todos os âmbitos, não só o handball. Sim, Né? Então, vai ter um momento de superação muito grande. Tanto agora está sendo, quanto depois. Porque as dificuldades sempre existiram. Né? Elas vão existir. E a gente que tem que ser forte, a gente tem que estar muito determinado. Acho que, assim, quem é atleta sabe exatamente o que eu estou falando, o que eu fui. Tá? Então, assim, como o esporte é uma paixão muito grande, todos os praticantes do handball têm isso, sabe? Eu acho que não vai deixar, não. Acho que a vontade de superação desse momento agora vai ser muito grande, de todas as equipes. Tanto que tem clubes fazendo, né, reuniões de técnicos, falando um pouco sobre as categorias, sabe? Então, sempre procurando melhorar, para depois, quando retornar, né, uma vida normal, claro que vai ser aos poucos, a gente não perder. Porque o mundo todo está nesse momento. Não é o Brasil. Então, o mundo todo está vivendo essa pandemia aí. Então, é que a gente consiga sair. Porque ela vai passar, a gente não sabe quando. Então, a gente tem que estar melhor preparado. E melhor preparado não é só a questão física. A gente tem que estar preparado por dentro. Entendeu? A gente tem que saber superar cada momento que a gente está vivendo agora. sim. E você falando dos treinadores, a gente teve uma ideia e a gente vai começar amanhã, que a gente vai tentar treinadores pelo Brasil e falar sobre qual o posicionamento deles e qual a perspectiva daqui para frente. E amanhã a gente já começa com o professor Juliano, que é do Piauí, que é aqui pertinho, né? Eu sou do Maranhão, aqui de Caxias. E segunda, vou falar com o conterrâneo, segunda, professor Alexandre, que faz um trabalho também excepcional lá em São Luís. Vamos ler mais uma pergunta aqui de um seguidor nosso. Fiquem à Cadê? vontade. A seguidora Júlia Alves. Seus familiares te apoiaram desde o início? Apoiaram, assim. No início foi muito difícil, porque ficava um pouco mais distante, né, o local de treinamento. Eu venho de uma família humilde e eu tinha 13 anos, nem foi o primeiro esporte de handball. Eu moro em São Gonçalo, meu primeiro esporte era o basquete, era em Niterói. Meu pai não deixou treinar em Niterói. E o handball era uma paixão, porque a minha irmã praticava. E tinha já o Clube Mauá, que participava de competições, né, pelo Brasil. E quando eu comecei a treinar o handball, a primeira dificuldade foi estar indo para os treinos. Então, não era para mim. Eu ia andando, eu andava em torno de 40 minutos, já chegava aquecida, treinava numa boa. Mas depois, quando eu fui convocada para a seleção, meu pai não queria deixar viajar, porque a primeira convocação, eu tinha 17 anos, quase 17 anos, 16 para 17, foi para a seleção adulta na época, não tínhamos categorias de base, e era mais é como se a seleção estivesse fazendo um investimento. Via que eu era um potencial e ia para a Alemanha, ia fazer 15 dias, tá? Ia viajar no dia 23 de dezembro, nunca tinha viajado de avião, meu pai falou que não ia deixar. Então, veio uma comissão de técnicos do Rio de Janeiro na minha casa, falar, explicar, e a partir daí eu não fiquei nem um minuto mais fora da seleção. Foi muito bom, entendeu? Levo isso daí até hoje como um incentivo muito grande. E meu pai, que não deixou, foi aquele que nunca abriu mão. Em todas as competições ele estava participando, estava indo nas competições, foi a minha maior força. Sim, você falar que na sua época não tinha categoria de base, a gente engaja mais numa pergunta aqui, que é da nossa DM, Maria Helena, que mandou chamar ela de Marião aqui, mas eu vou chamar de Maria Helena. O que você acha dos acampamentos, né? Você acha que realmente eles funcionam? Onde que a gente pode melhorá-los? Qual a sua opinião sobre isso? Eu gosto muito dos acampamentos. Eu trabalho com categoria de base, trabalhava, né? No momento não estou trabalhando. E eu trabalhava em alguns projetos sociais. Nesses projetos sociais,
É claro que a gente precisa de alguns olheiros, precisa de algumas pessoas que entendam e tenham talento indicado para esse acampamento. Então, eu mesma já indiquei uma pessoa que nunca poderia ser vista, porque não participava de competições. E, então, acho que assim, quando vale essas indicações, o Brasil é muito grande. Talentos, a gente tem uns montes. Então, sempre tem aquele profissional, tem aquele professor de educação física, aquele técnico de handball, que pode falar, ó, tem uma Duda lá no interior do Maranhão, tem uma Duda lá no Piauí, entendeu? Que a gente precisa com que ela participe desses acampamentos. E hoje é muito diferente. Hoje tem uma comissão, né, para observar e para treinar e fazer isso da melhor forma. Eu acho assim muito interessante, Sim. sabe? Acho que vale super a pena. Inclusive, hoje eu vejo aqui no Maranhão, a gente tem grandes nomes no esporte, né? Tem China, Ana Paula, teve Silvia Helena, mas a gente vê muita gente do Maranhão espalhado aí, pelo Brasil e no mundo. Tem gente já na Europa, tem gente na Europa, no Brasil, espalhado por São Paulo, no Sul principalmente, e eu fico bastante feliz. Vamos aqui, outra pergunta da de seguidor, né? Norte e Nordeste são é tudo. Vamos aqui. Mais uma pergunta de seguidor. Cadê? Marquinhos. Ah, não, tem aqui. É aqui, desculpa. É mais uma pergunta, né? Como foi a sensação quando as meninas levaram o título em 2013? Como você já falou disso, eu queria perguntar. Que foi o jogo que mais me marcou naquele Mundial de 2013, e foi quando eu vi que a gente não ia perder o título, que foi o jogo nas quartas de finais contra a Hungria, que você disse que tinha a câmera escondida. E eu, Coração na boca, coração na e eu, boca. sempre que eu tenho que fazer, eu vou olhar aquilo ali. Eu tô triste, eu vou olhar, eu tô feliz, eu vou olhar, arrepio, eu choro sempre. Conta como foi aquele jogo, o que que se passava. Porque você sempre dizia, não, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Como foi aquilo Não ali? tem como ficar sentado, não tem como segurar a emoção, sabe? Não tem como a gente vibrar e colocar o pensamento, né, nesse momento direto, para que a minha força fosse para os braços dela, sabe? Sabendo que o Brasil ele estava com uma torcida muito grande, a torcida e uma necessidade muito grande que aquele título mundial viesse, sabe? Sim. Assim, parece que a energia foi muito boa, sabe? Em nenhum momento eu saía de casa, porque eu moro em São Gonçalo e a transmissão era do Rio. Eu já saía confiante, eu saía só no pensamento positivo, falando, sabe? Com a galera, em contato com as meninas o tempo todo. Acho que assim, foi muito energia. Energia, treinamento e dedicação, sabe? De toda a equipe. Uma equipe não só for lá treinar, tudo que o atleta passa para conseguir esse resultado, sabe? Alimentação, a fisioterapia são lesões. Tá? O atleta de rendimento, ele sofre muito. Então, assim, o apoio de um fisioterapeuta acompanhando, de um psicólogo, que eu acho que foi fundamental, essa seleção teve uma Sim. psicóloga o tempo todo, eu acho que é um diferencial, sabe? Esse conjunto, essa união, né, de profissionais. Acho que você não tem como falar. Quem tiver dúvida de conseguir realmente olhar esse jogo e ver a emoção que a gente sentiu, sabe? Não, não tem como medir. Não, não foi avisado, sabe? Ó, finge que você está feliz. Não, não tem como. A voz praticamente não saía. Muito legal, assim, inesquecível. Inclusive, lembrando dessa campanha, eu sempre falei, eu falei isso nas outras lives que eu tive aqui, que sempre que alguém te cita, ou você entra na live, a gente vê que os atletas têm um carinho muito grande por você. Eu sempre falo que você e o André têm uma importância tão grande como foi o Luciano do Vale para o vôlei e para os outros esportes olímpicos, né? E para o handball Ah, também, porque a forma que ele narrava os jogos, não tendo aquela indiferença, porque a gente sabe que no mundo capitalista, a forma, o pessoal quer lucro, né? É lucro, a imprensa quer lucro. Então é muito mais fácil passar o futebol porque dá mais lucro. E enquanto o esporte interativo conseguia passar o handball, era bastante importante, né? E é muito relacionado com a minha paixão pelo handball. E sem isso, essa página não existiria hoje. Então, é graças a você, é graças ao André, é graças ao esporte interativo. Quase tive um infarto.
Deu uma trava aqui, vou esperar ela voltar. Só esperar, eu acho. Não sei se é a minha ou a dela. Voltou? Sempre resultados. Você está escutando. Agora eu tô. A imagem não voltou agora. Agora eu tô. Mas pode continuar, porque quando a gente salva a live, fica normal para os seguidores. Então, assim, aí que você acha que o handebol falta para ser um esporte mais conhecido. Acho assim, a gente sempre precisou muito de resultados. Então, desde a época que eu jogava, demonstrar que tinha vontade, que tinha raça, que o Brasil era isso, que o Brasil era criativo. Enquanto a gente não tem resultado, não consegue parcerias, não consegue patrocínios fortes para que a gente possa ter as condições de se igualar às equipes da Europa, né, que sempre foram consideradas as melhores. E, a partir daí, a gente consegue ter resultados melhores. Então, eu acho assim, que o que faltava, o que falta é isso. A partir do momento que a gente conseguiu, hoje a maioria das atletas joga na Europa, então esse intercâmbio, esse jeito de jogar, esse conhecimento melhorou muito. A partir daí, os resultados vêm. E quando a gente vê que os resultados vêm, é mais fácil de conseguir parcerias, para que possa ter investimentos no nosso handball. Zezé, qual a sua opinião sobre as estatais? Está patrocinando o esporte? Assim, eu acho que assim, as estatais que patrocinam, elas precisam ter uma confiança mais. Acho que o handball, ele, de um tempo para cá, perdeu a confiança para que a gente tenha esse apoio para melhorar. Porque as jogadoras, elas estão lá fora, elas jogam bem, mas se a gente não tiver condição de estar unindo, fazer treinamento, ter a pessoa o tempo todo junto, a comissão, a gente vai voltar, a gente vai estar regredindo. Então, assim, a gente perdeu grandes parcerias, parcerias que hoje, né, eu tenho aqui essa camisa aqui autografada da Dani, inclusive, tem algumas, né, um carinho muito grande pelas meninas, e toda vez que eu estou fazendo uma live, uma entrevista, eu estou colocando essas blusas. Então, assim, enquanto a gente não tiver de volta, vai ser muito complicado no handball. Então, acho que a gente está voltando, né? Espero que feche grandes parcerias para a gente continuar evoluindo, senão a gente vai estabilizar. Você falando da Dani, inclusive a gente vai conversar com ela agora, na quinta-feira, e fiquei muito emocionado quando ela pôde confirmar. O Pedro aqui está perguntando, o Pedro que foi o criador dessa página e é resultado da minha insistência com o handball, que eu tentei muito até ele começar a jogar nosso esporte. Ele pergunta para você qual a melhor jogadora brasileira de todos os tempos. Eu acho uma pergunta muito difícil. Qual a melhor jogadora de todos os tempos? No Brasil. Eu acho que a gente vem grandes jogadoras, que a gente fica muito no momento, né? Sim. Então, hoje a gente tem a geração de ouro, essa geração de ouro que tem a Duda, que tem a Ana Paula, que tem a Dara, que tem a Dani. A gente fica com as meninas mais novas, hoje, que realmente elas são mais conhecidas. Mas nós tivemos grandes nomes, nós tivemos a Dali, nós tivemos a Lucila, a Chicória, também são pessoas que, com certeza, não devem, não podem ser esquecidas. O esporte, ele vive de ídolos. Sim. Eu até tem mais de 28,
entendeu? Senão a gente não tem, a gente fica sem história. Então, acho que é necessário que a gente tenha sempre os livros, que a gente procure saber sobre o nosso esporte um pouquinho. Inclusive, eu vou dar minha opinião. Eu tenho para mim, não vou dizer para todos, mas para mim, a maior, para mim, que foi o que fez eu me apaixonar pelo handball, se chama Shanna. Eu acho que ninguém vai superá-la, independente dela ter título mundial ou não. Não, assim, a gente tem jogador, a gente pode ter pessoas melhores, né? Mas maior que ela nunca vai ter, porque foi ela que abriu as portas pra gente na Europa. Sim. E a Shanna é a Shanna, ela dispensa comentários. Você é goleiro? Sim, sim, sim. Ah, então sim. Então, a Shanna realmente foi quando a gente disputou as Olimpíadas de 2000, foi onde, depois das Olimpíadas, a Shanna foi jogar. Foi para a Europa. Foi na mesma época que eu tive algumas propostas e, felizmente, né, até por opção, não pude. Mas eu fiquei muito feliz em receber a proposta, porque eu já tinha 34 anos. Então, assim, para alguma equipe da Europa chamar uma atleta já de 34 anos que nunca jogou, sim, é uma experiência que com certeza não teria, como não tive novamente, né? Mas a Shanna, com certeza, ainda joga, né? E bem. Ainda joga bem. Porque na posição de goleiro, a gente tem uma vida, né, um pouco mais longa. Inclusive, eu comecei no gol. Minha irmã era goleira e a minha primeira posição foi gol. Mas como eu era muito forte, aí me puxaram para a linha e eu era considerada uma das artilheiras, né, do Brasil. Eu sempre gostei de fazer muito gol, fazia muito gol, jogadora de força, né, extrema força, inclusive. Muito legal, assim. Eu amo. Até hoje eu jogo handball, mas numa versão mais light. Eu jogo no Master, né? Encontro sempre as meninas que jogavam na época de seleção e é sempre muito bom rever. Quem sabe depois disso tudo não apareça uma competição aí no Nordeste e eu possa estar convidada. Não, depois dessa pandemia eu quero visitar tudo. Eu quero no país inteiro, sabe? Ver onde tiver oportunidade de estar indo ver o handball, de mostrar um pouquinho. Eu vou estar. O pessoal aqui do Carajás Handball acabou de fazer uma pergunta e agradecer eles, né? Pela camisa que ele mandou pra gente. Eu tava um pouquinho gordinho e era a única camisa que servia. Ela tava pra andar sozinha aqui dentro de casa. Eles fizeram mais uma vez, nesse momento que estamos passando devido à pandemia do Covid-19, você acha que o esporte irá regredir ou crescer? O handebol brasileiro, como você acha que pode acontecer? Como a gente já respondeu, é só falar uma opinião minha, que, como você disse, esse momento não vai passar só para o handebol, e sim para todos. Eu bati muito na tecla ontem com o Bombom, falando de futebol, porque é o que a gente mais acessa a informação. E lá, como todos os esportes, é um momento de reinvenção. É um momento de reinvenção. A gente tem a Fórmula 1 parada e eles não sabem ainda o que vão fazer também. Mas é um momento de união. Acho que o momento é esse, é se unir para que o nosso esporte não venha regredir, que ele permaneça como está e cresça, que essa é a nossa vontade. Não, o mundo parou. Tô vendo que tem um comentário aí da Grace, coisa linda, que joguei com ela, participei de algumas fases da seleção de beach. Ela perguntou sobre o Mundial de Copacabana e a sessão que teve depois. O Mundial de Copacabana, que foi o Mundial de Handebol de Areia, nós fomos campeões. Uma sensação maravilhosa, que é o estado que eu moro, Copacabana, arena lotada, família. Então, assim, não tem a sensação melhor do que você estar levantando a bandeira do seu país dentro da tua casa, literalmente. Depois disso, handebol de areia, tudo de bom, sempre nas finais, sempre super respeitado, e agora como forte apresentação nas próximas Olimpíadas, que passou para 2021, né? Se Deus quiser, o Brasil vai levar e muito bem. Nós temos um momento muito bom dentro do handebol de areia, que eu falo assim que é a minha paixão. Somos uma potência. Uma equipe de handebol chamada Z5 Handball, que é uma equipe que tem o meu nome, Z5. Chegamos a ser campeãs, né, brasileiras, eu falo que são as minhas mulheres maravilhas. Então, assim, a ascensão que teve do handebol de areia foi surpreendente.
Nosso país que tem uma extensão maravilhosa e tem atletas sensacionais. Assim, não faltou. Teve até uma atleta, né, que fez a entrevista agora, que era do beach, e começou um pouquinho mais tarde. Como eu falei, eu participava do beach, e o meu último Mundial na Itália, eu tinha 40 anos. Mas é claro que nem todos os atletas vão chegar aos 40 anos jogando, tá? Ainda mais no rendimento, né? Participando de competições de alto nível. Mas, assim, uma coisa, assim, que eu sentia, assim, eu me cuidava extremamente para poder representar o meu país de uma melhor forma. Principalmente no beach, né? Que não tem como esconder. Você joga de biquíni, de top, e tem uma cobrança, né, da sociedade. Porque você vai representar, você tem que estar o melhor possível. Assim, acho que a ascensão foi demais. A gente, nós somos um país respeitadíssimo, tá, hoje, tanto no handball indoor quanto nas areias. Hoje ninguém fala mais de Brasil como qualquer coisa. Nós tivemos no Bruno Souza, né, que já foi considerado o terceiro melhor jogador do mundo. Já tivemos a Alê como a melhor jogadora, já tivemos a Duda aí numa sequência, temos, né, a Duda numa sequência, e outras que são igualadas, que são, né, atletas brasileiros. Então, assim, hoje o Brasil é respeitado. O que vem por trás de todo o trabalho aí já não é questão do atleta, é o que a entidade vai fazer, que a confederação vai fazer, o que os clubes vêm fazendo, tá? Mas os talentos nós temos e temos de sobra. Inclusive, é um momento de ascensão, eu vejo assim. Tem uma pergunta aqui interessante, né, que é uma realidade que a gente passa muito no handebol amador, que é o seguinte: muitos times de handebol não têm forças, ajudas e estruturas para crescer. O que fazer quando o time está desnorteado, mas tem muito para mostrar? Isso é bastante importante, porque eu vejo muito isso na minha cidade. E aproveitar para mandar um beijo para o hand de Terra Nova, no Pernambuco. Ai, um beijão para Terra Nova. Pernambuco é uma cidade maravilhosa. Aliás, eu amo muito o Nordeste, né? O Norte e o Nordeste. Assim, as equipes, elas passam muitas dificuldades. Como eu falo, não é só, sabe, lá em Terra Nova, tem várias equipes distribuídas no Brasil inteiro que passam praticamente perrengue para poder participar das competições. Tá? Tem equipes que vivem fazendo pedágio aqui no Rio, que a gente faz rifa, mas assim, o amor que a gente leva, sabe, no esporte. É difícil de manter, de ter, o ideal seria, né, uma parceria muito grande, como já cheguei a ter aqui no Clube Mauá, além das parcerias que a gente tinha na universidade, de grandes nomes de empresas, eu tinha um patrocínio individual. Mas essa não é a realidade atual, até mesmo que hoje em São Gonçalo, no meu município, não tem nenhuma equipe de handebol. Tem a equipe master, tem a que a gente joga, participa só de competições a nível estadual. Mas uma representatividade a âmbito nacional, não. Tem a Chicória, um grande nome, tá, do Brasil, que hoje ela dirige a equipe da Legião, que tem o Master que vai participar das competições nacionais. Mas, assim, correndo atrás o tempo todo, falando com pessoas amigas para conseguir parceria, e quando as equipes que não têm essa estrutura, a gente tenta fazer essa estrutura acontecer. Senão o handebol não vai existir. Tá? E todos os amantes do handebol têm essa vontade, eu acho que é uma coisa geral no nosso país. As pessoas querem muito, é um esporte muito apaixonante, tem gol, o que é super motivador, faz gol mais rápido que o futebol. A gente, né, eu não faço um gol, não, posso fazer 5, 10 gols, sabe? E quando é o beat, ainda vale 2 pontos. Então, assim, que tem o handebol, eu acho que é isso que me empolga muito. Tá? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo é que a gente não pode desistir nas dificuldades. Porque a gente, quando consegue ultrapassar, a vontade é muito maior. Por exemplo, você que é goleiro, você se espelha na Tchana. Então, você praticando, você sempre vai querer mais. Então, quando você imagina a emoção que você teve ao estar falando com o Bombom, eu tenho um carinho imenso pelo Bombom, pelo Mike, sabe? Por todos esses meninos que eu falo, que são meninos, para mim,
sabe? Que eu vi pequenininho, participei da trajetória, mesmo que de longe, Sim. observando, como observo muito, por exemplo, a Ana Paula, a Duda que eu vi pequena mesmo, jogando, porque ela jogava nas categorias menores, quando eu jogava pelo Mauá já. Então a gente se encontrava um pouco mais. Mas os outros eu vejo mais pela TV. Eu vejo mais, sabe, quando eu sei dos resultados das competições de agora, com essa facilidade da internet, acompanhar, e eu tenho um carinho imenso. O carinho que eu tenho pela Hannah, e poucas vezes de ver, é enorme. Eu sei que quando tiver com ela pessoalmente vai ser sensacional, sabe? A Ana Paula, nossa, quando eu estive nas Olimpíadas, que foram, né, aqui no Rio, quando eu assim, gente, só em estar vendo essas meninas, parecia que eu estava dentro de quadra, sabe? E você, na verdade, encontrar com várias pessoas do lado de fora, sabe? Prestigiando o nosso esporte, vontade realmente de chorar em estar vendo tudo aquilo. E hoje, o Brasil que tem nessas condições, agora nas próximas Olimpíadas, tanto no handebol de quadra quanto de areia, que vai se apresentar, sabe? É como se... nossa, assim, no handebol, para mim, porra, já deu, já consegui chegar. Só falta um título olímpico. Para mim. E olha que eu nem estou lá dentro de quadro jogando. Mas a gente... Sabe? Nunca parar, nunca deixar de... Para a menina de Terra Nova, né, de Pernambuco, que falou. Porque os obstáculos, eles sempre vão aparecer. E é claro que para algumas pessoas é um pouco mais difícil. Teve um momento que eu vou citar aqui para vocês, que eu fiquei super emocionada quando uma atleta da seleção entrou em contato, ela até entrou na live hoje aí rapidinho, que ela mandou para mim 2 bolsas com materiais esportivos, com tênis, foram 25 pares de tênis, seminovos e novos, para fazer a doação para algum projeto. Então, assim, as pessoas que receberam, não era só porque a Duda mandou um tênis, não era só isso. Sabe, elas precisavam do tênis, mas o carinho foi muito mais especial em saber que a Duda, uma atleta da seleção brasileira considerada a melhor do mundo, mandou aquilo de presente. Sim. Sabe, então está fazendo essa trajetória para a entrega foi muito bom para mim, mesmo que não fosse eu a pessoa do projeto. Sabe, eu direcionei para um projeto. É como se o projeto fosse meu e eu estivesse recebendo com todo carinho. Sabe, quando a Dara, e eu não tenho vergonha, não. Quando eu sei que algum lugar precisa, eu mando uma mensagenzinha. Olá, quando é que você vem para o Brasil? Tem como trazer algumas coisas aqui para o Rio? Inclusive, falando disso de receber algo dos atletas, eu tenho um grande amigo, o professor Robson, de São Luís, que é amigo da Ana Paula, e uma vez ele me deu um short que foi usado por ela. Claro, eu não tinha como usar, porque era feminino, mas eu acabei rifando ele e acabou servindo para mim em ir para uma viagem, mas quando eu olhava assim para ele, eu, caramba, a Ana Paula usou ele. Isso para mim deixou muito mais especial do que só comprar um short pela internet, por exemplo. Exatamente. Então, assim, por exemplo, tem um momento muito grande, muito legal que eu passei, que éramos duas, a gente tinha muita gente treinando na época, né, para ir para as Olimpíadas. E tinha a Fran. A Fran é uma jogadora maravilhosa, representou o Brasil várias vezes. Aí a gente falou assim, Fran, se você for para a seleção e eu não for, se você for para as Olimpíadas e eu não for, se você for para o Mundial e não for, a gente está combinado que vai dar a blusa para outra. E passou esse momento, eu não fui para determinada seleção, e quando ela encontrou comigo, ela me mandou essa blusa, eu vi, gente, olha como que é o carinho que é receber, sabe, essa blusa. Quando as meninas foram campeãs mundiais, eu estar recebendo, através da Dara, uma blusa autografada da Ana, sabe, da Ana Paula, da Dani, da Hanna, sabe, a Dara, Alexandre. Então, isso tudo, para mim, Quando parou aqui. Sim. E você falou da Dara aí, ela também vai conversar com a gente e eu mandando pro menino que é o design,
e ele vai botando lá e deu problema no computador dele, viu? Por isso que ele não fez o teu. Eu vou mandar aqui o pedido de desculpa deles, porque não é menos importante que nenhuma live aqui. E ele fazendo aqui, nossa, vocês estão mesmo falando com a campeã mundial. E você também foi campeão mundial, né, no beach. Então, qual é a sensação de ser campeão do mundo? Embora a gente tenha o título das meninas como nosso, o handball é tão apaixonante, como você fala, que a gente está lá como se a gente tivesse quadra. Eu fui primeiro foi no World Games, né, que o handball faz parte. A gente estava na Alemanha, e quando a gente foi campeão mundial lá pela primeira vez, eu não tinha voz. Eu queria ligar para casa para falar, porque não teve transmissão, e minha voz não saía. Eu liguei e ninguém estava entendendo, o pessoal pensando que eu estava passando mal do outro lado, e na verdade a gente tinha sido campeão mundial, porque a emoção realmente tomou conta. E no Rio de Janeiro, quando a gente foi campeão aqui no Rio também, nossa, dentro de casa, e levantar, sabe, com o troféu, um hino nacional, eu acho que assim, são sentimentos que, quando eu vejo os esportes, né, levantando, eu respeito muito. Realmente, eu fico de pé, coloco a mão, sabe, no peito, porque a gente aqui no Brasil, agora todo mundo está passando por esse momento muito crítico, mas no Brasil, a gente passa por momentos muito difíceis, tá? E tem no esporte grandes alegrias. O esporte, ele é transformador, sabe? Assim, só quem vive isso, sabe? Quem sente realmente na pele. Eu sinto isso na pele, sabe? Já tive alunos que realmente já vê que poderiam enveredar, sabe, para o outro lado. E quando, assim, alguns desses atletas, para mim, chegam à seleção brasileira também, tipo, objetivo alcançado. E uma medalha mundial, sabe? Quando eu ganhei assim, um Pan-Americano, e através desse Pan-Americano em 99, foi a primeira participação olímpica feminina, tipo assim, eu já posso parar. Mesmo que eu não vá para as Olimpíadas, o objetivo já está alcançado. E quando você vai para a Olimpíada e vê o ginásio lotado, e quando você faz gol, sabe, girando o mundo, vendo, sabe, você, é uma coisa assim que é de arrepiar. Dá vontade de você jogar mais, sabe? Fazer todos os gols, defender todas as bolas. Assim, é emoção. Parou mais uma vez. Mas eu senti como se eu estivesse dentro de quadra. Então, quando o Zico tem um grande ídolo, né? Que é o Zico no futebol, que ele faz o futebol para arrecadar, né, grande parte, para ajudar. Quando ele convidou a seleção de handebol, o que é o Maracanã, o maior estádio do mundo lotado, reverenciando o handebol, assim, é de arrepiar do início ao fim, dá vontade de gritar e falar, tá vendo? O handebol existe, ele é capaz. Sabe? Eu me arrepio todinho, que eu lembro também. Ai, desculpa. Eu me arrepio todinho, que eu lembro que... estava na Europa. Então, assim, tiveram poucos atletas para fazer, né? Então, chamou eu e Dali também para representar, a Elaine, a Maiara, a Dara. Assim, muito, muito bom. Você vendo assim, nossa, lotado. A gente está sendo reverenciado. E o pessoal não parava de chamar, sabe? De falar handball, parabéns, assim. É muito legal. Cada momento que eu vivi dentro do handball, assim, eu posso repetir 1000 vezes, porque realmente eles foram emocionantes. Inclusive, no dia que as meninas foram campeãs do mundo, teve um jogo da seleção feminina e a Marta comemorou o gol, imitando um arremesso de handball. Aquilo para mim foi sensacional, né? Coisas que só o esporte explica. Ah, não, a Marta é tudo, né? Assim, eu amo muito esporte, sabe? Acompanho sempre dentro das possibilidades, mas a gente tem aquela paixão, né? Pelo que a gente pratica. Então, o handball, para mim, conheço cada detalhe, assim, procuro sempre estar envolvida, por mais que às vezes o tempo fica meio escasso, sempre entro nas redes sociais, mando um beijo, curto uma história, que eu sei que é muito difícil, sabe? Para as meninas também manterem esse contato, elas estão mais distantes. Eu não vou falar assim, eu sou amiga, mas eu curto mesmo.
Às vezes eu mando uma mensagem super carinhosa, elas me transmitem nessas lives, assim, o carinho delas comigo, sabe, de vocês que estão nas lives são muito grande. Quando eu entro, todas as pessoas dão uma paradinha, sabe, fala que eu entrei na live. Então, assim, esse carinho é muito legal de Sim. receber de vocês. Inclusive, você pode ter certeza que você é uma das inspiradoras para a gente estar fazendo isso aqui hoje. Porque a gente começou com o Panda e eu entrei na live quando a Hannah entrou e eu tive a ideia quando você entrou na live. Peraí, eu vou tentar, vou mandar mensagem. Se eles não responder, beleza. Se eles responder, a gente tá no lucro. E eu até me espantei, porque eu mandei mensagem para muitos jogadores. Você falar que nem você, eu mando mesmo, tô nem aí. Saí mandando pra uma galera e eu não esperava que a quantidade aceitasse, né? O tanto que a gente mandou. A gente esperava muito menos, a gente até se espantou um pouquinho, mas acabou dando certo. O movimento dos atletas assim, do handball estão muito grandes. E são os atletas, assim, eu vejo que são, vocês entrevistam as pessoas locais, sabe? As pessoas nacionais, os atletas de seleção brasileira. Coloca um estrangeiro aí também, chama a Anitta, bota uma tradução. Assim, é muito legal, sabe? Você ter as pessoas passando, né, as experiências e contando um pouquinho da vida. Falando nisso, ontem na nossa live com o Bombom entrou uma ponta, né, da seleção da Macedônia. Eu Olha, fiquei me achando. Só para encerrar aqui, porque você tem uma live daqui a pouco, né? sim. A Marilena perguntou também, no nosso grupo aqui, qual uma jogadora estrangeira e brasileira que você admira na atualidade, assim? É lógico, Da você tem Pintou, um carinho enorme por todas, isso eu sei. Mas vamos falar só da sim, estrangeira. sim. Da estrangeira é mais fácil para responder. Eu gosto muito da Pinot, da Anitta. São jogadoras assim. Eu gosto muito do handball delas, tá? É claro que as brasileiras têm até. Teve uma vez que me pediram aí, olha, amiga minha de karatê, linda, Carol, que ficam muito. Ah, você falou de fulano, não falou de ciclano. Não tem essa de ciúme, porque meu carinho por todas está muito grande. Agora tem uma jogadora, não sei se ela sabe, vou puxar até fora do meu ciclo de muita intimidade, né, na amizade, que eu estou acompanhando ela direto. E quando ela apareceu, as pessoas se identificaram muito, falavam que ela parecia muito com a Zezé, jogando pelos artifícios que ela tem do arremesso, que é a Ana Paula. Então, é uma pessoa que eu acompanho que eu tenho uma admiração muito grande por ela. Quando ela teve uma lesão grave, eu fiquei muito triste por ela não estar conseguindo, né, participar e recuperar a tempo. Voltou da lesão, mas ficou de novo, sabe? Agora vendo ela treinando direto, treinando, o marido dela super apoiando, tipo assim, saiba que eu sou uma pessoa que apoia muito, então ela é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Eu também acaba sendo nossa conterrânea, né, aqui no Maranhão, e a gente acaba tendo um carinho mais especial. A verdade é essa. Acaba sendo um pouquinho mais para ela, porque quando a gente vai em São Luís, acaba vendo ela assim meio que de longe. É porque Uhum. eu sou tímido, mas ela é muito humilde, ela conversa com todo mundo, ela conversa com o pessoal como se conhecesse há anos. E é isso que eu vejo com vocês também. Eu fico assim, como assim? Vou mandar só um abraço aqui pro meu amigo Paulo Lisboa, que lá de São Luís também faz um trabalho incrível com treinamento de goleiros. Os goleiros hoje têm um trabalho muito grande, assim, muito legal, porque antes era meio que deixado, o pessoal sempre falou que o goleiro era deixado de lado, né? Mas aí os estudos, as pessoas vão se aperfeiçoando mais. Nós temos uma das melhores posições no Brasil, que são os goleiros. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Nossos goleiros são sensacionais. A nossa escola é muito boa, né? Sim, com certeza. Então, vamos encerrar aqui, porque eu não quero te atrapalhar. Você tem uma live daqui a pouco. Galera, Ah, fiquem ligados nada, fique à aí. vontade. Fiquem ligados aí durante a semana. A gente vai ter live com a Dani Piedade, com o professor Juliano, com Dara, nossa capitã,
com Rogério Moraes, pivô, campeão da Champions League, professor Alexandre de São Luís, e tem outros mais aí, a gente está tentando só encaixar as datas. Chama. A gente está tentando aí, se puder dar uma força. Tá bom, olha, um abraço, um beijo carinhoso para todos. Muito obrigada pelo carinho, tá? Pelo convite e estou à vontade aí. O que vocês quiserem sempre perguntar, se faltou alguma coisa, pode mandar no direct que eu estou à disposição de vocês. Tá bom, muito obrigado. Se puder dar aquela força, viu, indicar a gente para alguns jogadores aí que a gente está tentando, é sempre bom, né? Você é bem querida. Foi o que o menino disseram aqui também, né? Então, valeu. Galera, quem puder ir lá no Instagram da Zezé, vai ter uma live lá também. Explica aí o que você fala lá. É do seu CT, né? Isso, do meu CT, mas ele vai entrar na live de um outro amigo meu. Então, a gente tem a semana inteira falando várias abordagens, tá? Hoje vai ser uma pedagoga e cada dia é uma coisa. Amanhã vai ter uma nutricionista, depois temos 2 atletas, a Carol, do handball, na quinta, na sexta, um jogador profissional de futebol. Eu vou estar atualizando. Quem puder estar curtindo lá, no meu Insta, ok? Valeu. Vamos lá, galera. Sigam o Instagram da Zezé, é uma pessoa importantíssima. Às vezes eu não tenho a dimensão do que é isso aqui. Eu tô falando com lendas do handebol brasileiro. Mais uma vez agradeço e acompanha a live, pessoal. Zezé, eu só te pedir uma coisa que eu tô pedindo para todo mundo. Eu posso baixar essa live e postar no YouTube? Eu tô fazendo isso com todos. Pode sim. Ok, muito obrigado. Tchau. Tchau. Beijo.